Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, prepara o cenário para uma jornada intensa e cativante, repleta de batalhas sobrenaturais, determinação e uma busca por justiça. Esta série de mangá rapidamente se torna uma sensação no mundo do anime e mangá, com a sua mistura única de ação, drama e fantasia. Bem-vindo ao canal Nerdizando, e se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma dedada aí no like para fortalecer, beleza? Dizem que quem não dá um like nesse vídeo, um Oni aparece de noite na sua cama para puxar teu pé, então não custa arriscar. Agora, sem perda de tempo, vamos para o vídeo. O capítulo 1 do mangá de Kimetsu no Yaiba nos apresenta Tanjiro Kamado, um jovem que vive com sua família nas montanhas. Ele fala para sua mãe que ele vai partir para a cidade para poder vender carvão, porque era da venda do carvão que eles tiravam seu sustento. A sua mãe fala para ele ter cuidado, pois as estradas estão cobertas de neve que é perigoso. Logo, Tanjiro se despede de sua mãe e de seus 5 irmãos mais novos, Hanako, Tadeu, Shigeru, Hokuta e Nezuko. Após se despedir de sua família, Tanjiro segue viagem para a cidade e no meio do caminho ele começa a falar consigo mesmo. Abre aspas. Nossas vidas não são fáceis, mas nós encontramos a felicidade. Todos em suas vidas passam por algum momento tempestuoso, momentos em que tudo começa a mudar. A vida não pode ser como um céu limpo para sempre, nem como uma nevasca que nunca acaba, mas sempre que a felicidade é quebrada, há cheiro de sangue. Logo após, Tanjiro logo chega na cidade e é recebido com muito carinho pelas pessoas. Tanjiro é uma pessoa calma, gentil, prestativo e querido, pois alguns começaram a agradecer por coisas em que ele tinha ajudado e outros querendo comprar o seu carvão. Em seguida, Tanjiro deixa a cidade e parte em direção à sua casa. Porém, no meio do caminho, o ancião Saburo disse para ele não voltar para casa, pois já estava tarde e era perigoso. Tanjiro falou que tinha um bom faro para o perigo e que ele ia ficar bem, mas mesmo assim, o ancião disse para ele passar aquela noite na casa dele, porque tinha um demônio lá fora que devorava pessoas. Ele podia descansar em sua casa e pela parte da manhã podia estar seguindo viagem. Tanjiro pergunta para o ancião se o demônio entrava na casa das pessoas, e ele responde que sim, mas os caçadores de demônios saíam à noite para derrotá-los. Enquanto ele estava descansando, ele pensa consigo mesmo que demônios não existem, que não precisava ficar com medo. Mas aí ele lembra que sua avó também falava a mesma coisa que o ancião disse. Os demônios, que são conhecidos como Onis, são seres humanos que foram infectados pelo sangue de um demônio chamado Muzan Kibutsuji, onde que é o antagonista da série. Ele injeta o seu sangue em seres humanos e aí passa por uma transformação. Se caso o ser humano for apto, ele vira um Oni e adquire poderes como super velocidade, resistência, regeneração e outras habilidades especiais. E com isso, os Onis para viver precisam se alimentar de sangue humano. Ao amanhecer, Tanjiro segue em direção à sua casa e ele fala novamente consigo. Sempre que a felicidade é quebrada, há cheiro de sangue. E quando ele chega em casa, encontra Nezuko e toda a sua família morta. Ele começa a se perguntar o que tinha acontecido. E aí, vendo que Nezuko era a única que ainda estava viva, colocou ela nas costas e levou para algum médico conseguir salvá-la. Por conta do inverno, o ar gelado dificultava sua respiração, mas ele tinha que continuar assim mesmo. No entanto, Nezuko desperta e Tanjiro escorrega, caindo de uma altura bem alta da montanha, mas sobreviveu por ter amortecido a queda por causa da neve. Tanjiro chama por Nezuko, até que ele encontra ela em pé e pergunta se ela tá bem, mas ela nem deu ouvido para ele, foi logo atacando seu próprio irmão. Tanjiro percebeu que a Nezuko era um demônio, porém ele se questionou se Nezuko era um demônio comedor de humanos antes também. Falou que não, até porque Nezuko nasceu humana. Naquele momento, de fato, não era o cheiro da Nezuko. Ele sabia que ela tinha virado um demônio, mas Tanjiro sabia que não foi a sua irmã que tirou a vida da sua família. Sabia que tinha sido outra pessoa, na verdade um outro Oni, porque no local do ocorrido havia outro cheiro que não era da Nezuko. Nisso, a sua irmã continuou atacando ele, ficando maior e mais forte. Tanjiro começa a conversar com a Nezuko, dizendo para ela não se transformar em um demônio e voltar para ele. Ela começa a chorar, e logo após, por trás dela aparece um caçador de Onis e tenta acertar a Nezuko. Só que Tanjiro tira sua irmã de perto dele para que ele não pudesse tirar a sua vida. O caçador que chegou para dar um fim na vida de Nezuko era Gyu Tomioka, que mais pra frente vamos saber que ele faz parte dos Hashiras, que são os espadachins do mais alto nível da organização dos caçadores de Onis. E Tomioka pergunta o porquê dele estar protegendo o Oni, e Tanjiro fala que é a sua irmã. Ele parte pra cima de Tanjiro e tira a sua irmã dele, e diz pra ele que sua função é exterminar os Onis e que daria um fim na vida de sua irmã. Nisso, Tanjiro implora para que ele não faça isso e diz que sua família toda foi morta, mas não foi a sua irmã que fez isso, e que não sabe o motivo dela estar assim. Tomioka não quis nem saber do que o Tanjiro estava falando, e se deixasse ela por aí, ela iria comer pessoas. Mas Tanjiro fala que sua irmã nunca faria isso, e que vai arrumar uma forma de sua irmã voltar a ser humana, que vai encontrar o responsável por ter acabado com a sua família, prometendo isso para Tomioka. Tomioka fala que é impossível um Oni voltar a ser humano,
plano. E quando vai para executar a Nezuko, Tanjiro se joga no chão implorando que poupasse a vida de sua irmã, porque ele já tinha perdido tudo que tinha e o que restava era sua irmã. Nesse momento, Tomioka fica zangado com Tanjiro e dá um baita de um sermão nele, dizendo que por Tanjiro estar se lamentando e não agindo para mudar alguma coisa, ele era fraco e que os fracos não têm direitos. Tudo que eles podem fazer é subjugar-se ao poder dos fortes, falando que se quisesse salvar sua irmã, teria pego seu machado e jogado nele, e não virado as costas para o caçador. Nesse tempo, Tomioka olha para ele e em pensamentos consigo mesmo diz para ele não se desesperar. Sabe que Tanjiro está sobrecarregado por conta da morte de sua família, e Tomioka se lamenta por não ter chegado a tempo para salvar a família dele, mas não tinha como reverter a situação e trazer a família dele de volta, e assim ele enfia sua espada em Nezuko. Tanjiro rapidamente pega uma pedra e lança em Tomioka. Tomioka se defende, Tanjiro vai para cima dele com o machado passando por entre as árvores. Nisso ele joga outra pedra, sendo que Tomioka esquiva de seu ataque. Agindo pela emoção, Tanjiro parte para cima de Tomioka, sendo facilmente nocauteado. Mas só que ao olhar para Tanjiro, vê que ele está sem o machado, e quando olha para cima, vê que ele tinha jogado o machado antes de ser derrotado. Por pouco o machado não acerta Tomioka. Tomioka se surpreende com a forma que Tanjiro tinha planejado isso. Nesse instante, Nezuko se solta de Tomioka e vai para onde Tanjiro estava para poder protegê-lo. Ao ver tudo isso, Tomioka fica surpreso, porque um Oni tem como objetivo devorar humanos, e dessa vez foi diferente. Ele viu que aqueles irmãos eram diferentes. Nezuko tenta atacar Tomioka, porém ela também acaba sendo nocauteada. Após isso, Tanjiro tem um sonho com a sua família, e nesse sonho a mãe dele fala para ele cuidar de Nezuko. Tanjiro acorda segurando a roupa de sua irmã e vendo que ela estava viva. Tomioka, vendo que Tanjiro havia acordado, fala para ele fazer uma visita ao velho Sankojo Orokodaki, que vive no sopé do Monte Sagiri, dizendo que Tomioka tinha lhe enviado. O céu estando nublado, Tomioka diz que ele ficará bem, e acrescenta dizendo que por sua irmã agora ser um Oni, diz para não expor ela à luz solar. Tanjiro enterra todos os membros da sua família que foram mortos e faz uma oração em prol de suas vidas, pega sua irmã e parte em direção à casa do velho Orokodaki.